gente querida, tudo bem? Está no ar o terceiro episódio da série Maternidade Globalizada, que está relembrando um projeto que foi criado lá em 2016, onde eu reuni amigas que estavam morando em outros países e algumas delas continuam morando em outros países e nós estamos resgatando essas histórias. Então, se você não assistiu ainda ao primeiro e ao segundo episódios, estão aqui no link, você pode acompanhar. Primeiro falou sobre o pré-natal, segundo sobre o parto, e agora, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre a realidade de educar filhos em outros países e também aqui no Brasil. Comigo estão a Celiane, que morava nos Estados Unidos e agora está no Canadá, a Amanda, que mora na Argentina, e também a Sodreia, que estava morando em Londres e agora está no Brasil. Meninas, então vamos lá, como é que foi o puerpério de vocês, essa questão da amamentação, os primeiros dias, primeiros meses aí dos bebezinhos de vocês? A Celiane, que tem uma filha, está esperando o segundo filho, a Amanda, que tem uma filha, a Sodreia, que tem uma filha, dois filhos, e agora está esperando a quarta, o quarto filho, que é uma menina. Então vamos lá, e eu esperando o terceiro menino. Como é que foi esse pós-parto, esse puerpério, essa primeira infância aí dos babies ou do baby de vocês? A gente morava no interior da Argentina naquela época, então a educação era bastante tradicional. Como eu conversei também, contei um pouquinho no episódio anterior, os costumes, algumas questões, né, dos cuidados com o bebê, né, tanto do parto também, ainda eram um pouco antiquados, assim, então um pouco desatualizados lá no interior. Então, a gente teve já na clínica a pediatra que foi nos acompanhar depois do nascimento, no dia seguinte. A Gabi chorava bastante, eu estava tendo o calostro só, né? E ela já disse assim: pode ir lá comprar leite e tal, e dar o leite de caixinha, né? Pode ir lá o pai comprar, porque daí ela vai se acalmar e não sei o quê. Nem quis me ajudar com a amamentação, nem quis me recomendar, ver como é que provava, nada assim. A gente tinha lido bastante sobre o assunto e a minha mãe também estava junto. Acho que isso para mim, pelo menos, foi fundamental, morando longe, ter alguém de confiança, alguém, né, que nos acompanhe. Então, ela ficou comigo as primeiras 2 semanas. Ela e meu irmão também ficou. Então, ela me ajudou um monte, assim, para incentivar, né, a amamentação, persistir. Às vezes a gente acha, eu, como mãe de primeira viagem, eu achava que era um negócio super natural, super fácil, e às vezes é difícil, né, até o bebê pegar bem e tal. Então, para mim foi muito importante estar informada, né, nesse sentido. E depois o acompanhamento foi bem bom, assim, da pediatra. A gente pegou uma pediatra muito boa, então acho que é muito importante procurar recomendação, né, quando a gente está longe de casa, tem costumes diferentes. É uma pediatra que revisava tudo, assim, super atenciosa. Fizemos toda a vacinação, né, quase tudo estava incluído no sistema público. Uma só da meningite a gente teve que comprar por fora a vacina, mas o resto estava tudo incluído, então o acompanhamento foi bom. Mas assim, né, na outra cidade, então toda emergência tinha que viajar 60 quilômetros, e assim, na nossa cidade não tinha bom atendimento para acompanhar ela. Depois, muitos costumes assim de antes, né? Então, senhoras maiores oferecendo muito doce para criança, querendo enfiar tudo que era comida não apta, o que a gente não recomenda muito, né? Primeiro que eles queriam que a criança prove era sorvete, assim, tudo no doce. Eu tinha pesquisado bastante sobre introdução alimentar, então eu fui meio no meu caminho, que para a gente funcionou. Então a gente fez muita ênfase em poder deixar ela, né, provar os alimentos, ela mesma poder pegar, conforme ia crescendo, claro, né, tudo com segurança. Fazia uma bagunça na cadeirinha, mas ela se alimenta super bem. A gente via lá que a alimentação das crianças era péssima, não comiam fruta, não comiam verdura, não comiam um monte de coisa. E eu acho que em grande parte era essa falta, assim,
de colocar o acesso da criança, né? Uma alimentação saudável desde pequeno. Isso vai muito Óbvio, dos pais mesmo, a gente não conseguiu evitar que a Gabi comesse doce, porque com tanta influência de fora, mas a gente conseguia evitar em casa, assim, um pouco. A gente foi meio flexível nisso, assim, também não desistimos de manter controlado demais, mas ela teve, assim, uma alimentação bem saudável e, nossa, eu sou super feliz com isso, assim. Não é toda a Argentina assim, isso que eu quero deixar claro, né? Acho que no Brasil também deve ter diferença entre um lugar e outro, então é um país grande, então depende do lugar onde você vive também. é mesmo. Hein, Amanda, e só diz pra gente rapidamente como é que é a questão de licença maternidade e paternidade aí na Argentina. Existe, é que nem no Brasil, a licença maternidade e paternidade, são 6 meses. Eu não estava trabalhando quando a Gabi nasceu, então eu já estava em casa. Eu acho que uma questão muito importante para quem mora longe é a solidão de ser mãe sem ter rede de apoio bem formada, ser mãe sem ter família para dar aquele abraço que às vezes precisa. E isso acho que é muito importante. Eu ainda estava muito sozinha quando a Gabi nasceu. Eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive depressão quando ela estava perto do primeiro ano. Eu fui caindo, digamos assim, né? E eu também não sabia, por ser mãe de primeira viagem, da importância de procurar uma rede de apoio. Não tinha naturalmente, mas então eu peguei toda a responsabilidade para mim e para o meu marido. Eu ficava 24 horas com ela. Eu fui, durante o primeiro ano de vida dela, uma vez, 2 horas no dentista. O resto do tempo eu nunca saí sozinha. Então, isso foi um peso muito grande que eu não me dei conta. E hoje eu faria diferente, assim, a importância do autocuidado, né? Mas quando a gente está longe, de ver que a gente também precisa se cuidar, né? E é encontrar essas pessoas no lugar onde a gente mora, que possam ser esse apoio, né, pra gente. Muito bem lembrado. É isso aí. Obrigada, Amanda, pelo seu relato. E a Celiane, como foi o puerpério e essa primeira infância aí da Sofia? Primeiro, obrigada, Amanda. É realmente super importante mesmo compartilhar isso, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, nem entendem o que está passando, né? Bem interessante mesmo isso. A Sofia teve, por conta da minha condição do fígado e tal, ela teve icterícia. Então, quanto mais velhinho, né, com um dia a mais de vida, mais forte eles vão ficando. Então, ela conseguiu, eles levaram até a luz azul para o quarto. E a gente, mãe de primeira viagem, como a Amanda falou, a gente pega tudo para nós, né? Eu tava assim, jamais, eles me falaram, ó, você pode mandar ela para como é que é onde fica as crianças? Gente do céu. Na UTI, neonatal, na incubadora? Isso, eu te entendo, Celiane, aqui acontece muito isso também. Eu nunca falo essas coisas em português, cara. Fala em inglês, em espanhol, e vai ser ótimo, porque a globalização é assim mesmo. Eles falaram, a gente pode levar ela para neonatal ali, e aí vai ter uma enfermeira com ela, ou a gente pode trazer aqui para o quarto, uma caminha e tal, né, com a luz e tal. Aí eu disse, pode trazer para cá. Deixa que eu cuido, filha minha, né? Aquela coisa toda. Só que eu comecei a notar que eu estava muito cansada, então ela chorava muito, 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 muito. E aí ela começou a tentar tirar a proteção do olhinho, né? E quando eu me dei conta, ela estava, tipo, eu comecei a cochilar, porque já estava tão exausta depois de todas as horas acordada, né? E aí eu me dei conta que eu não podia fazer isso sozinha. Aí eu chamei eles e falei, ó, pode levar ela. Ela foi para casa conosco, mas tinha que ir na clínica para ver como é que estava, se ela estava melhorando, assim, né, se estava diminuindo. E eles mandaram uma enfermeira da nossa casa também, nos primeiros dias, para acompanhar, para ver como é que ela estava. Então, achei bem interessante. E também para dar o apoio da questão da amamentação, né? Então, nos Estados Unidos, eles estão num caminho oposto de como era antigamente. Porque antigamente quem amamentava era coisa, era como a gente brinca, né? Coisa de pobre.
sabe? Então, quem tem condições vai dar fórmula, vai amamentar. Então, eles estão tentando fazer o caminho oposto agora, nas últimas décadas, assim. Um incentivo é muito grande para a amamentação. Né? Eles têm tem uma rede de apoio que eles têm as enfermeiras especialistas nisso, que vêm te ajudar, que estão à disposição, mesmo antes de nascer. E eu achei, assim, muito legal a maneira como o carinho delas conosco e incentivando essa questão da amamentação. Eu consegui amamentar a Sofia até 1 ano e 1 mês, e parei porque ela não estava nem aí mais para mim, e eu estava com bem pouquinho leite já, ela era mais, assim, para mim do que para ela, na verdade, então eu vi que chegou a hora de, tipo, não precisa mais, né? E ela tinha uma pediatra maravilhosa também, e aí, nos Estados Unidos, quando você passa de 1 ano, aí eles já falam que você pode introduzir o leite de vaca. Então, o que eu comecei a fazer, comecei a misturar os leites, né? Então, ela foi se adaptando, que era um leite já orgânico, com vitamina D junto, adicionado e tal. E aí foi mais ou menos assim. E a questão da alimentação é bem interessante, porque quando a Sofia tinha 1 ano e 4 meses, a gente voltou para o Brasil. E no Brasil foi muito difícil, porque eu fui muito criticada, porque a gente não dava doce para ela. Ela foi comer doce com 3 anos e meio. Consegui segurar até lá. Mas, enfim, eu fiquei feliz que eu sou chocolatra. E eu tinha medo da Sofia ser igual. E ela é igual. Então, hoje eu vejo que se tivesse iniciado com ela muito antes, talvez ela não ia ter a saúde que ela tem. Ela nunca ficou doente na vida. Ela teve febre 2 vezes na vida. Então, assim, né, o que mais que eu posso falar? Ela tem uma alimentação muito boa. Hoje já tem aquela coisa de não gostar muito, que já escolhe, né? Então, chega na cidade já está mais complicadinho. E a minha filha tem uma personalidade muito forte, então às vezes fica meio complicado. Mas ela ouve bem, assim, então dá para balancear direitinho. A questão da vacinação, como é que é nos Estados Unidos? Calendário vacinal. É bem parecido com o do Brasil, só que a gente não toma... Lá nos Estados Unidos, eles não dão a BCG, né? Porque já está erradicado, eles não fazem mais. Mas o restante é muito parecido, assim, as vacinas. E você vai na clínica e faz na clínica já na hora, na consulta com a médica, né? As consultas com a pediatra, eles já fazem não precisa ir num outro local e não tem esse deslocamento. Então, você já vai e já faz no dia da consulta. A licença maternidade é muito diferente nos Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos e Canadá. É muito, muito, muito diferente. Nos Estados Unidos, basicamente não existe licença maternidade, né? Não existe licença maternidade remunerada, a não ser que você tenha a empresa disponibiliza isso. Mas, em geral, as mães ficam no máximo 3 meses, porque não tem garantia de manter o seu emprego, você não recebe, né? Eu tive uma amiga que ela ia tirar 3 meses, quando faltava 1 mês para a criança nascer, eles falaram para ela que se ela ficasse 3 meses, ela não ia mais ter emprego. Então, ela teve que, com 1 mês e meio, ela teve que voltar a trabalhar. Imagina, o bebezinho era super pequenininho, né? Mas, enfim, é uma realidade dos Estados Unidos. Aqui no Canadá é bem diferente. No Canadá, você pode tirar até 1 ano e meio, que o seu emprego está garantido, mas você só tem remuneração, você pode escolher remuneração de acordo com o tempo que você vai ficar. Então, tem a standard, que seria 35 semanas, mais 12, dá umas 50 semanas aí, que dá quase 1 ano, na verdade, que são remuneradas, mas você não ganha 100%, você ganha 55% do seu salário. E aí, se você optar por ficar 1 ano e meio, esses últimos 6 meses, aí você não tem remuneração. Mas o seu emprego está garantido, eles não podem te demitir, e você volta, não pode ganhar menos do que você ganhava, né? Então, isso é bem legal, um pouquinho diferente do Brasil, que você ganha 100%, né? Mas, pelo menos, é uma garantia de que você não vai perder o seu emprego, né? Então, eu achei muito legal isso. Eu estou em licença maternidade, comecei essa semana, então é a primeira vez que eu estou usufruindo desse benefício.
Mas também tem questão cultural, eu acho, muito, né? Que o Canadá e os Estados Unidos, eles têm a maioria das pessoas acha que é muito parecido. Tem coisas parecidas, mas tem muita coisa diferente. E uma das coisas que nos Estados Unidos que você observa mais é a questão de que a ideia de você viver para trabalhar. Aqui você trabalha para viver, você trabalha para você ter uma vida tranquila, para você aproveitar, sabe? Para você estar com a família. Então, isso não é essa coisa do dinheiro que vira, sabe? Que a sua vida gira em torno. Então, isso eu notei bastante, que assim, facilita bastante. Para nós aqui, valorizando a família e o contato com as crianças mesmo. Depois que você já voltou a trabalhar, eles têm um auxílio para a creche também, que também vem do governo. A remuneração da licença maternidade não é das empresas, diretamente do governo. Também tem essa diferença. Acho que é mais ou menos isso. A Sofia teve algumas coisas que a gente fez, porque a gente voltou para o Brasil nesse meio tempo, e depois a gente veio para o Canadá. Então, ela viveu em 3 países, ela não lembra muito dos Estados Unidos, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu trouxe para a nossa vida com ela, que eu peguei nos Estados Unidos, foi a questão da rotina. De dormir cedo, que no Brasil, em geral, a gente não vê tanto, né? As crianças indo dormir muito tarde. Então, a Sofia, 7h30 da noite, ela estava dormindo, as pessoas achavam que... Mas era a rotina dela, e ela precisava disso, ela dormia super bem. Então, sabe, foi uma coisa que foi difícil de se adaptar, porque depois a vida no Brasil, as coisas são mais tarde mesmo, né? Então, é difícil da gente tentar adequar isso, mas é uma coisa que eu pretendo continuar agora com o Lucas também, para ter também o tempo do casal, né? Tipo, agora é o casal, a gente vai ficar junto, a criança vai dormir, e a gente tem esse tempinho só nós dois, então. Vamos ver, esse é o plano. Sofia é a criança mais globalizada desse projeto aqui, porque Estados Unidos, Brasil e Canadá agora. Muito bem. Mas a Sodreia também está dentro desse esquema aí, porque Londres, Brasil, e tem planos também para os Estados Unidos no futuro aí. Mas, Sodreia, conta para a gente como é que foi. Eu sei que é difícil fazer um resumo, mas tenta fazer um resumão aí de como foi esse puerpério, amamentação, essa primeira infância dos teus 3 babies. Acho que sempre a primeira experiência ela é mais difícil, né? O que a gente esperar. Então, eu lembro que as pessoas falam assim, dorme muito. Eu falo, mas não tem como acumular sono. Então, hoje eu recomendo assim, descanse o que você puder, saia muito com seu esposo, faça coisas que lhe dão prazer, que depois você vai ter esses momentos de prazer, mas vai ser um pouco mais limitado nos primeiros meses, vai mudar a sua rotina. Eu acho que para nós, como mulheres, muda muito a vida após o primeiro filho, né? Então, no segundo e terceiro eu já tirei de letra. Na primeira, embora, de novo, o sistema de saúde lá dá muito apoio, então, um pouco diferente do Brasil, você tem um parto normal em 6 ou 9 horas, você já vai para casa, a maioria dos exames e checagens vão ser feitas em casa pelas parteiras, e depois você vai sendo acompanhada no seu GP, que é tipo um postinho de saúde mais próximo da sua casa. Então, teve algumas diferenças um pouquinho na vacina, e o que também não é comum a BCG, só que por sermos brasileiros, então eu tinha o direito de solicitar. Então, às vezes você entra numa fila lá, solicita, então a gente pode fazer nas crianças, mas lá só aplica ou em regiões onde a maioria é de descendência de países onde ainda tem, ou quando o pai solicita, porque é de um país que se faz necessário. No geral, as vacinas são muito parecidas com aqui do Brasil. Uma diferença que foi para mim foi interessante por ter tido uma menina, eu queria logo colocar o brinquinho, lá só pode colocar depois de 4 meses, e você tem que ter todo o calendário das vacinas completo para você poder fazer, então essa achei uma diferença, e também muito incomum para a cultura inglesa, você colocar um brinco na menina, eles imaginam que tem que ser uma decisão da criança quando ela tiver a idade, 12 anos, 16 anos, então, também chocou um pouquinho os meus amigos ingleses. Em relação ao puerpério, a amamentação foi bem difícil, eu sofri bastante. Eu acho que ter a família ou ter sua mãe próxima ajuda muito, né? Até para você poder se abrir. Então, eu passei por alguns problemas e a Lia tinha freno na língua, então até a gente descobrir, ela ficava muitas horas amamentando. Então, o primeiro mês foi muito sofrido, eu ficava quase 24 horas amamentando.
quando descobriram, então fizeram o corte, né? E depois ela passou a mamar demais, então ela passou a ter refluxo. Então, até 6 meses ela praticamente não deitava, não dormia, e eu fiquei como uma zumbi. Uma coisa que a Amanda falou, que eu acho que é muito interessante, as mães, quando se tornam mães, se cobram muito, e tem muita pressão, porque um dá um conselho, outro dá outro. Eu sempre falo assim, não há, às vezes, o que é certo e errado, é o que funciona para você e para o seu filho. Sobreviva e coloque menos pressão. Eu me coloquei muita pressão, que a minha filha tinha que ser perfeita, tinha que estar dentro das rotinas. Li todos os livros sobre como fazer dormir em um mês. Até 1 ano e pouco, não dormiu a noite toda. E eu me frustrei muito, quase tive uma depressão depois do parto. Embora eu tinha amigas brasileiras que, querendo culturalmente, é diferente, tinha muito suporte da família da igreja inglesa, mas é diferente culturalmente, então eu também não queria demonstrar que estava insegura, e isso piorou. Então, depois de uns 8, 9 meses que eu comecei a relaxar um pouco e pedir mais ajuda. Então, isso foi importante. Então, a rede de apoio, ela é muito importante, sim. A mãe precisa de ajuda, precisa, às vezes, descansar, tirar um tempo para ela. A gente também sempre tenta aqui em casa ter um momento só do casal, então, ou chamar uma babá, ou pedir para alguém da família. Então, um dia da semana, uma noite é só nossa, como casal. Logo que você tem o bebezinho, é difícil, às vezes a gente saía e levava junto. Mas foi realmente a primeira experiência, ela foi mais difícil. De novo, lá na Inglaterra tem muitos grupos, então, de suporte para amamentação, introdução alimentar, eles te acompanham. Então, essa parte da introdução não foi tão difícil de fazer, foi mais a minha experiência pessoal como mãe, a minha cobrança, que queria um robozinho. Então, até 1 ano ali eu só comia comida orgânica, inclusive carnes. O segundo já foi muito mais rápido, o terceiro já comeu McDonald's com 7, 8 meses, então também tem essa diferença entre os filhos, né? Quando você já tem o outro já entra muito mais rápido no ritmo daquele irmão mais velho, né? A questão da licença, maternidade e paternidade, como é em Londres? Como é na Inglaterra? Também. Na Inglaterra, o pai, hoje dá para dividir, hoje já pode dividir o tempo entre os dois, né? Mas normalmente, se a mãe opta por ela tirar a licença, então você ganha 6 semanas, 90% do seu salário, e depois, normalmente, a licença ela é de 9 meses. Só que dessas 6 semanas até 9 meses, você ganha um valor como se fosse assim, a metade de um salário mínimo, independente do salário que você possuía. E aí, a maioria das empresas, especialmente as grandes, elas vão e dão um suporte para a mãe, às vezes elas vão dando um valor e vão diminuindo gradativamente, porque sabem que é muito pouco o valor que se recebe durante a licença. As mães podem ficar em casa até 1 ano, dos 9 meses até 1 ano ali, aqueles 3 meses você não recebe, mas você também tem estabilidade quando você retorna. É muito comum as inglesas ficarem pelo menos 1 ano em casa, ou às vezes até pegarem uma extensão, e depois terem essa instabilidade. Vocês viram que cada uma trouxe algum aspecto diferente, interessante, e é aí que a gente vai aprendendo, vai agregando também esse conteúdo tão bacana e globalizado da maternidade. Eu, por aqui no Brasil, o puerpério foi, eu digo tranquilo, mas nunca é fácil, porque acho que se for cesárea ou parto normal, a gente tem os seus dilemas ali, dói um pouco mais, um pouco menos, mas todas precisam daquele tempo, sim, para voltar ao normal, ao novo normal, porque acho que toda mãe realmente é transformada em vários aspectos, tanto físicos quanto psicológicos, emocionais, e a vida é outra, como a Sodreia falou. Então, é muito bacana viver cada momento, aproveitar antes dos filhos e depois dos filhos, é maravilhoso, eles são realmente um presente de Deus, uma verdadeira bênção para nós, e é uma nova fase. Por aqui eu consegui amamentar os 2, foi bem desafiador no início, mas depois a gente pega o jeito. Rafael foi até 1 ano e 5 meses, mais ou menos, o Teodoro até os 2 anos, até hoje ele lembra. Estou achando que com a chegada do Leonardo ele vai de novo reviver isso, mas eu já ouvi também que é importante a gente deixar que eles experimentem, porque eles vão ver que não tem graça, não tem mais graça depois, apesar de ser o principal alimento para o bebezinho, que deve ser o único até os 6 meses ali e um pouco mais, né, se você conseguir. Mas então a amamentação foi desse jeito, questão das vacinas também, muitas foram dadas e continuam sendo dadas pelo sistema público, isso é muito bacana, funciona direitinho, e algumas delas particulares, que a pediatra indica, né,
Mas aí a gente vai vendo, à medida do possível, vai fazendo. São realmente algumas vacinas bem mais caras, mas que não são dadas pelo sistema público de saúde. E questão de alimentação também, graças a Deus, os meus comem bem, comem de tudo, gostam de doce. A mamãe por aqui também é chocolatra, tem que cuidar com isso. Agora nós três aí gestantes também, a gente tem que cuidar com a alimentação e faz parte esse esforço aí, mas é bom quando os filhos conseguem se alimentar, e eu acho que muito vai também dessa firmeza de nós termos, né, a constância também, a paciência, e algumas vezes é seletividade, não adianta também. Então, se você está passando isso com algum filho aí, não se desespere, tem auxílio. Essa questão, acho, dos profissionais, de buscar os profissionais é muito importante, e a gente precisa se informar. Hoje em dia tem muita informação aí na internet. E um detalhe da questão da licença maternidade, paternidade, por enquanto no Brasil, para os pais, são 5 dias de licença. E aí pode até buscar na empresa, se é uma empresa cidadã que ajuda, mas eu não sei na prática como é essa burocracia aí. Mas a licença maternidade, nas 2 primeiras vezes eu estava trabalhando, eu tive 4 meses, e algumas empresas estendem para 6, mas a minha realidade foram 4 meses. E agora eu descobri que tem auxílio maternidade para desempregadas no Brasil. E eu, como estou sem carteira assinada, então estou correndo atrás disso. Se é o caso de alguém que está nos assistindo, vale a pena ir pesquisar, porque tem essa carência aí. Você que pagou o INSS por algum período, é possível. E eu, por exemplo, que paguei por mais de 10 anos, eu tenho por 2 anos, estando desempregada em até 2 anos, mais ou menos, eu consigo esse auxílio aí por 4 meses. Então, estou em busca disso, porque é bem importante também. E eu agora estou em casa, né? Vou viver a maternidade de um jeito diferente. Eu esqueci de falar da licença paternidade. Aqui no Canadá você pode dividir também. Você pode só o pai, ou você pode dividir, cada um pegar um determinado período. Eles te dão 5 semanas a mais se você for dividir. E aí funciona também do mesmo jeito, é 55% do salário, né? Então depende também de como a família está estruturada, a questão da renda, né? Os dois dividem e é tranquilo. A outra coisa que eu queria comentar também sobre licença é que mesmo se você adota um bebê, você também tem direito à licença. Então, isso é bem legal, porque é o mesmo período, não muda nada, só você não tem licença, eles chamam. Se você só tem se você é a mãe, você tem a licença maternidade, que daí são 12 semanas, e aí a licença parental, digamos assim, que é depois que o bebê nasce. Se você, por exemplo, se você tem o seu bebê e você vai dar o seu bebê para adoção, você pode ter essa licença maternidade de 12 semanas. Se você só não vai ter a segunda parte. Mas se você adota o bebezinho, você tem também o direito de ficar 35 semanas, a mesma coisa, como se você tivesse nascido biológico, né? Isso é algo bem interessante, que o Canadá se preocupa muito com essa questão da família, e aí já incluindo também todos os tipos de família, né? O Brasil também tem essa licença para adoção e tal. Eu acho bacana realmente que se preocupem com isso, porque são pais e mães que estão nascendo da mesma forma, né? Então, isso é bacana de lembrar também. E aí, meninas, eu quero saber agora de vocês, como é que é a questão da alfabetização dessas crianças globalizadas aí em outros países? Falam ou não falam português? Como é que foi esse esquema todo aí, vocês morando em outros países? Eu acho que a minha situação é diferente da de vocês, porque meu marido é argentino, né? Então, a língua materna dele é o espanhol. E eu acho até que facilitou para mim bastante, a gente sempre falou espanhol aqui. É meio que ele se sente incômodo de falar português estando na Argentina, ou de falar espanhol estando no Brasil. É como que cada país tivesse a sua língua mesmo, assim, né? Dentro de casa também. Então, a gente sempre falou espanhol em casa. E para mim foi bom porque eu aprendi mais rápido, eu acho. Eu praticamente não tenho sotaque em espanhol, mas eu acho que é relacionado com falar espanhol em casa. E então a Gabi começou, né, com o espanhol, assim. A gente não fala português em casa como algo constante, mas de pequenininha já eu contava histórias, eu lia histórias em português, ou falava alguma coisa em português,
ouvíamos música, né, em português também, fui ensinando. Os meus pais, graças a Deus, puderam vir cada 6 meses, mais ou menos. Então, também ela fala com eles em português. Então, ela fala bem, ela consegue se comunicar super bem, mas, assim, né, com muito sotaque e tudo mais, e muitas palavras que faltam, porque não é uma coisa constante em casa. Ela também cansa quando a gente está, né, muitos dias falando em português, ela fica um pouco cansada, assim, às vezes até assim, dor de cabeça e tal, né? Que é a mesma coisa que acontece com a gente quando muda para outro país e começa a falar o tempo todo em outra língua. Às vezes ela cansa um pouco, mas ela fala em português com a minha família e esses dias, não faz nem uma semana, eu acho, ela leu pela primeira vez em português, assim, porque a gente nunca obrigou, a gente nunca, até o falar, sabe? No início, quando ela era menor, ela respondia em espanhol, mas a gente continuava falando português com ela. E a gente nunca brigou com ela por falar alguma palavra errada, nem ficou corrigindo. A gente só repete a frase em português do jeito certo, né? Então, se ela fala português alguma palavra errada, a gente só repete do jeito certo. A gente fala, ai, não, você falou errado. Não, só repete para ela ir incorporando, né? E a leitura, ela tá na 3ª série agora, o 3º ano, e tá alfabetizada desde a 1ª série em espanhol, mas ela não queria ler em português, porque ela achava difícil, porque tem letras que se pronunciam muito diferente, né? Então ela não conseguia fazer essa mudança. E agora faz uns dias que ela leu o primeiro livro para mim em português, assim, foi bem, bem emocionante. Foi até da editora Concórdia lá do Brasil, mas foi bem legal, assim. Então, naquela coisa de que seja algo natural, sabe? Conversando com a família, conversando algumas coisas com a gente. Mas, por exemplo, filmes ela não entende em português direito, assim, ela não consegue acompanhar essa fala rápida, sabe? Então ela não gosta de ver desenho em português, essas coisas assim. Ela não consegue acompanhar. A conversa com a família e tudo isso sim, super, super bem. A gente sempre fez de ter as 2 línguas ao mesmo tempo, né? Então, quando nós morávamos nos Estados Unidos, falávamos em português em casa, e aí na rua era só inglês. E aí, com 1 ano e 4 meses, nós voltamos para o Brasil. Então, mudamos, né? Tá, agora, então, dentro de casa é só em inglês. A nossa fala com ela era só em inglês. E aí, fora, todo mundo falava em português. Então, com 1 ano e 8 meses, ela começou a falar mesmo. E ela fala, mas a primeira língua dela foi o inglês. Porque, como dentro de casa a gente falava inglês. E aí, mas passou 2 meses, ela já estava falando português, só que ela tinha sotaque. Não sei se a Aline lembra. Ela tinha um pouco de sotaque quando ela falava português. Hoje em dia, ela já não tem sotaque nenhum quando ela fala português ou inglês. Ela consegue transitar nas duas sem problema nenhum, assim, sem nenhuma dificuldade. Quando ela estava na escola, ela foi para a escola no Brasil com 3 aninhos, ela começou, e era muito engraçado, porque as pessoas, os outros alunos, eles vinham olhar ela falando inglês comigo, porque eles achavam muito legal que ela era tão pequenininha e ela falava inglês tão naturalmente. E ela dizia assim, por que eles estão me olhando? E ela falava em inglês, né? E aí eu explicava, porque não é comum e tal, né? Aqui, aí quando nós daí pegamos a pandemia, né? Então ela estava no jardim, no caso, no jardim, ela tinha 5 anos, 4 anos, e aí eu comecei, então, a basicamente fazer o homeschooling com ela, né? E aí, então, inglês e português, porque daí já nós sabíamos que voltaríamos para a América do Norte. Então, a ideia era que ela mantivesse o português, então, já que ela já estava vendo na escola, mas que ela já fosse aprendendo o inglês para ela não ficar atrasada também na questão cognitiva e de leitura e coisa e tal. Então, quando a gente chegou aqui no Canadá, depois de 1 ano e meio de pandemia, na verdade, no Brasil, que ela ficou em casa, né? Então, eu que ensinei, eu estava apreensiva, porque, imagina, era toda uma cultura diferente, a escola, o tempo é diferente da escola também, né? Porque no Brasil a gente ou é de tarde ou é de manhã,
aqui você vai de manhã e fica até um período da tarde, você almoça na escola e tudo mais. E ela pulou meio ano, então ela foi direto para o primeiro ano, ela está terminando o terceiro, está indo para o quarto ano agora. Então, isso foi, para mim, era mais assustador. Ela tirou de letra, hoje, ela é uma das mais tranquilas, assim, de leitura na sala de aula, em inglês. Em casa, a gente faz as nossas devoções de noite, então a gente faz tudo em português. Ela lê as devoções, receitinhas de amor, lê a Bíblia em português também. Então, para manter essa coisa das duas línguas, que a gente sempre comenta com ela assim, como é que se você só falar o inglês, ninguém da nossa família vai entender, né? Então, para ela, é algo muito importante. Então, ela conseguiu assimilar essa questão de que é legal ter as duas línguas. E agora, a gente tem muitos amigos aqui brasileiros, então, ela consegue conversar em português também, com crianças, não só com adultos, né? Então, isso também está sendo bem positivo para ela. Acho que muita gente fala que, eu já comentei isso com as meninas, questão de que falavam que demora muito mais para falar, que tem coisas ruins, mas ao mesmo tempo tem várias coisas positivas que tu usa uma parte do cérebro que, em geral, a gente não usa quando a gente fala uma língua só, né? Então é legal, assim, ver como ela foi crescendo nesses dois mundos, e hoje ela, a dificuldade que eu tenho, ela nunca tem, nunca falta palavra para ela, né? Então isso é muito positivo. A ideia é fazer a mesma coisa com o Lucas. Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente falou, agora é só em português em casa, inglês fora de casa, né? Então, ela tentou uma época só meio que responder em inglês e tal, e eu sou a chata aqui em casa, eu digo, como, né? E aí ela, ai, mãe, mas tu entendeu? Aí ela fala em português, mas tu entendeu? Aí eu falei, eu entendi, mas se você falasse com a sua avó, ela não ia entender. Daí ela repete, tá, daí ela fala, daí então. Mas a ideia é fazer a mesma coisa com o Lucas. Agora, em casa é português, fora de casa o inglês, então, manter. Vamos ver. Como os três nasceram lá na Inglaterra, natural que a fluência do inglês ela vem facilmente, então a gente tentou sempre trabalhar o português em casa, entre nós a gente sempre se comunicava em português, embora a gente sempre controlou o tempo de telas, mas quando as telas eram liberadas era sempre em português. E então os três, quando vieram para o Brasil, embora o Knox veio com 1 ano e meio, já estava começando a falar e já falava português, né? Ali a gente alfabetizou durante o período da pandemia em português lá, e ela já estava em escolinha, então ela foi alfabetizada nas duas línguas, então ela teve mais facilidade, ela demorou para falar por essa questão das múltiplas línguas, mas ela pegou bem rápido, a questão da alfabetização foi bem fácil. A escola também lá dá bastante suporte, então às vezes quando a criança está com uma dificuldade, de repente os pais só falam em português e inicia a escola, eles dão suporte na questão da gramática, colocam com crianças também, que às vezes são imigrantes, para tentar auxiliar nesse processo, e a recomendação é que os pais falem em língua nativa também. Então, agora que a gente está aqui no Brasil, a gente faz o caminho inverso, a gente tenta só falar inglês em casa, e as telas só são em inglês também, para que elas possam fixar, porque perde muito rápido, né? A gente percebe que o vocabulário, às vezes, já tem palavras que eles já estão perdendo por causa da fluência. O sotaque também, que ali eu gosto bem britânico, já mudou um pouquinho, ali ainda às vezes me corrige, mãe, a palavra pronuncia assim. Mas a gente já percebe que está tendo uma mudança, e às vezes até nessa ideia de mudar para o Texas, eu falo assim, eles vão perder o sotaque britânico, vão ter um sotaque texano. Mas bacana essa questão, acho que da vivência para eles, essas mudanças, né? E eu acho que quando eles são menores também é mais fácil a adaptação. Então, a nossa adaptação aqui no Brasil, nesse período, está sendo tranquila. Interessante saber esses detalhes aí. Por aqui, os meninos estudam agora num colégio bilíngue, que é tradicional do inglês, metodista americano, e por ter vindo dos Estados Unidos, então eles prezam por isso, e a gente acha importante, né? Eu acho que muitos brasileiros realmente se preocupam com esse detalhe. Eu, no colégio, tive espanhol e inglês quando eu era novinha, no colégio luterano, lá em Santo Ângelo, mas agora eu vejo que é mais o inglês mesmo, que aqui no Brasil tem essa força para as crianças já estudarem, e por conta da internet mesmo, eles assistem vídeos de tudo que é tipo, né? Até russo, às vezes,
aparecem umas línguas diferentes aí, umas línguas estranhas, e tudo faz parte desse nosso mundo realmente globalizado que a gente vive e que é muito interessante as nossas crianças vivendo aí nesse meio, e principalmente os filhos das meninas que contaram aqui para nós essas histórias. Mas vamos falar no próximo episódio, o último episódio da série, sobre os planos para o futuro, como é que são as ideias das meninas aí de ter ou não ter mais filhos, as questões profissionais, do arranjo familiar, e a gente quer convidar vocês para estarem conosco também nesse 4º episódio. E se você ficou com alguma dúvida ainda, alguma curiosidade que você queira saber, escreve nos comentários aí, que a gente vai respondendo para vocês pelos comentários mesmo, de forma escrita, ou gravando pequenos vídeos para que vocês possam também ter essa informação completa aí. Obrigada pela participação de vocês e até o próximo episódio amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.